Muito bem, então hoje eu vou começar com vocês das primeiras ações que a gente deve fazer ao pegar a proposta de redação. Naturalmente, quando a gente abre a prova e depara ali com a proposta de redação, a gente toma um susto, que é natural. A gente fica ali pensando um pouco e depois passamos então a analisar. A primeira coisa a fazer mesmo é o seguinte: o aluno ele vai identificar, ou o candidato, né, ele vai identificar as preposições. Por quê? As preposições elas têm a propriedade de subordinar uma palavra à outra. A palavra subordinada, ela não é de grande importância. Nós sempre teremos uma palavra subordinadora e essa palavra é a que ela deve aparecer ao longo do texto. Então, as preposições são aquelas mesmo que estudamos ao longo da nossa formação. O de, as mais comuns, né? O de, o em, o a, o para, o contra, do. O do é o quê? É a preposição de mais o artigo o, ou a preposição de mais o artigo a. O no é a mesma coisa, é a preposição em mais o artigo o, ou a preposição em mais o artigo a, que é igual ao na. Depois de localizadas as preposições, vamos encontrar a palavra-chave. A palavra-chave é aquela que ela deve aparecer ao longo das 30 linhas que o aluno escreve. Ela deve aparecer no tempo, em todo o texto, no macrotexto que nós falamos. Para essa palavra-chave, ela não ficar sendo muito repetitiva, a gente busca encontrar alguns sinônimos para elas, no mínimo uns 3. Depois disso, a gente localizamos a proposta, o tema da proposta, sobre o assunto, o recorte temático, sobre qual o texto vai analisar. Feito isso, passamos para a circunstância de lugar. Esse lugar ele pode se referir normalmente o Enem ele trabalha com essa ideia de espaço, o Brasil, mas algumas propostas podem trazer uma ideia de espaço maior, num cenário mais internacional aí. Feito isso, as circunstâncias de tempo. Não são todas as propostas de redações que também traz essa circunstância de tempo. Eu coloquei aqui algumas anotaçõezinhas, só mesmo para ficar mais enfático. Todos esses elementos, eles devem ser cuidadosamente. Eu marquei esse advérbio aqui, cuidadosamente, porque quando o aluno ou o candidato, ele não observa esse passo a passo, há uma grande tendência em haver uma fuga à proposta ou um tangenciamento, o que prejudica muito a nota do candidato. Quando o corretor considera tangenciar, a nota não passa de 600, 600 e pouco. E se o aluno fugir à proposta, conforme o manual de redação, é nota 0. Então, a gente devemos fazer isso a fim de marcar, de compreender essa proposta de forma bastante pertinente, bastante adequada. Eu vou trabalhar com vocês com as propostas vindas aí nos últimos anos, nos últimos 4 anos, né, de 2015 para cá. Eu vou fazer esse passo a passo bem claro para ficar bem evidente para vocês. Em 2015, a proposta de redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o primeiro passo é localizar todas as preposições. Aqui eu tenho uma preposição, uma outra aqui, o na aqui, que é o em mais o a, somente. Então, eu venho e marco, escrevo essas preposições. Feito isso, meu próximo passo é o quê? Buscar a palavra-chave. Palavra-chave não pode ser precedida de preposição. Então, vejamos aqui. Diante de violência, eu tenho a preposição da, que é o de mais o artigo a. A palavra mulher tem a preposição contra. Sociedade brasileira aparece após a preposição na, né, que é a preposição em mais o artigo a. Então, nesse tema aqui, nessa proposta de tema aqui, a palavra que não aparece uma preposição diante dela é a palavra persistência. Logo, essa é a palavra-chave da nossa proposta de redação.
Feito isso, o próximo passo é buscar sinônimos. Quanto aos sinônimos, não precisa de ficarem muito preocupados, porque às vezes ao longo da prova mesmo, enquanto vai dentro da prova, vão lembrando de alguns sinônimos. Aqui, ó, sinônimos para a palavra persistência: manutenção, continuidade, permanência, entre outros. Feito isso, o próximo passo é o quê? É localizar o assunto, né? O recorte, o tema. De que eu vou falar aqui? Qual é o assunto que eu vou falar aqui nessa proposta? O meu assunto aqui é a violência contra a mulher. Teve muitos candidatos que falaram assim, violência da mulher. Ficou totalmente errado, porque quando eu falo violência da mulher, a análise que é feita é que essa mulher ela é violenta. E não é isso a proposta. A proposta é a violência contra a mulher. A mulher é vítima nesse caso. Circunstância de lugar, a gente percebe aqui que é Brasil, porque nós temos aqui ó, a ideia de sociedade brasileira. Então, a proposta, ela trabalha com recorte de lugar, ou com circunstância de lugar, o espaço brasileiro, em torno do Brasil. Circunstância de tempo, não há, mas percebe aqui que nós temos aqui alguma coisa falado sobre persistência. Embora muitas ações venham sido postas em prática, essa persistência ela ainda continua. A redação desse ano, ela busca saber por que mesmo com tantas ações realizadas com o objetivo de atenuar essa violência contra a mulher, ela ainda persiste. Então, nós temos aqui algum problema, né? Se são feitas, são colocadas em prática diversas ações, essa persistência deveria ter sido diminuída. Por isso, quem não falou sobre a persistência, ele ou tangencia ou ele até zera a redação. 2016 trouxe como proposta caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Primeiro passo é localizar as preposições, o para e o no. Aqui nós só temos duas, né? O no que é a preposição em mais o artigo o. Eu venho, marco bonitinho aqui. Feito isso, o próximo passo é localizar a palavra-chave. Então, vamos analisar. As palavras que têm preposição na frente não podem ser palavras-chave. Então, combater a intolerância religiosa, né? A gente percebe que isso aqui é o tema da redação. Então, tudo isso aqui está junto. Isso aqui é um adjetivo, religiosa é um adjetivo de intolerância. E combater é uma ação que a gente já aparece aqui a ideia da ação. Então, nós temos aqui a primeira preposição. Todo essa expressão aqui, ela se subordina à ideia de caminhos. No Brasil, percebemos com muita clareza que trata-se do lugar. Então, vamos lá. Palavra-chave, caminhos. Sinônimo de caminhos, porque vamos buscar sinônimos para caminhos. Os sinônimos eles serão, né, para a palavra-chave. Medidas, ações, atitudes, meios, são alguns sinônimos para a palavra caminho. Então, eu poderia colocar aqui, medidas para combater, ações para combater, atitudes para combater, meios para combater. Todas essas palavras aqui, elas são sinônimas, elas devem aparecer ao longo do seu texto. O tema, o assunto é intolerância religiosa. É bastante claro, né? Qualquer pessoa, por mais simples que seja, consegue perceber que nós vamos trabalhar aqui sobre o assunto de intolerância religiosa. Portanto, é o tema. A circunstância está muito clara, que é Brasil. A ideia de tempo nessa proposta, ela não ocorre também. Próximo aqui é o tema de 2017. Esse foi um tema que nós tivemos que no Brasil, né, todo, teve muitas notas zeros e muitas notas baixas, porque a maior parte dos alunos não conseguiram compreender a proposta. Se eles tivessem feito esse passo a passo que nós estamos fazendo aqui agora, com certeza isso não aconteceria, porque ele teria facilidade de identificar qual seria
a temática, a abordagem que o corretor esperava, que o INEP estava esperando para essa proposta. Então, vamos lá. Primeiro passo, localizar as preposições. Para, o de, eu não marquei aqui, né? O de e o no. Venho e escrevo aqui, eu marco de alguma forma. Próximo passo, localizar a palavra-chave. Uma vez que eu localizo as preposições, eu consigo localizar a palavra-chave muito fácil, porque para a palavra-chave não pode ter preposição antes dela. Então, veja só aqui. Formação educacional de surdo, educacional, está após a preposição para. De surdo está para após a preposição de. No Brasil já dá a ideia de espaço. Então, a palavra que não é precedida por nenhuma preposição é a palavra desafios. Logo, ela é a palavra-chave. Próximo passo, encontrar sinônimos. Entraves, empecilhos, obstáculos, revés. São sinônimos para a palavra desafio nessa circunstância aqui, nesse cenário aqui, nesse contexto aqui. Tema. De que eu estou indo falar? Eu estou falando. Qual que é o assunto que eu estou falando? Eu vou falar sobre a formação da educação de surdos. A formação educacional de surdos. Então, esse é o nosso tema. É o tema da redação aqui, ó. Feito isso, né, eu localizo o espaço. Eu estou falando dessa dificuldade na formação de educação das pessoas surdas. É onde? É na América Latina? É nas Américas? É na Europa? É em todo... nas áreas internacionais? Não, eu estou falando apenas no âmbito do Brasil, né? Nós estamos falando isso em termos de Brasil. Quanto ao espaço, a ideia de tempo não ocorre nesse caso aqui também. Vamos para o próximo, 2018. Uma proposta que veio bastante grande, né? Deixou muitos candidatos assustados com o tamanho da proposta. Não é necessário esse temor, porque é só fazer o passo a passo que vai conseguir localizar quem que é palavra-chave, quem que é tema, tudo direitinho. E daí o aluno caminha com essas identificações que serão feitas por ele. Então, muito bem. Primeira coisa, localizar as preposições. Então, eu tenho uma preposição aqui, que é o de, né, mais o artigo o, outro do aqui, o pelo aqui, a preposição de aqui e o na aqui, que é a contração de em mais a. Vamos lá, então. Palavra-chave não pode ser precedida de preposição. Então, eu logo percebo, comportamento do usuário não pode ser palavra-chave. Por quê? Porque tem a preposição. Controle não pode ser a palavra-chave, porque temos uma preposição na frente dela. Dados não pode ser uma palavra-chave, porque temos a preposição de na frente. Internet é a mesma coisa, vem precedida aqui da preposição. Logo, o que a gente identifica? Que a única palavra que não tem preposição é a palavra manipulação. E logo, a palavra manipulação, ela é a palavra-chave nessa proposta. Né? Eu venho e coloco aqui, palavra-chave, marco, puxo setas ou escrevo mesmo. Terceiro passo, localizar sinônimos para essa palavra-chave que eu localizei. Beleza. A hora que eu localizo a palavra-chave, o próximo passo, então, vou reforçar, é buscar sinônimos, a fim de que seu texto não fique um texto repetitivo. Sinônimos para a palavra manipulação é domínio, influência, dominação, controle. A palavra controle ela não vai ficar muito legal aqui porque ela já aparece na própria proposta. Então ela não fica muito legal. Mas contudo, né, ela também é um sinônimo de manipulação. O tema que nós temos aqui, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de controle de dados? Não. Nós estamos falando de internet? Não. Nós estamos falando de usuário? Não. Nós estamos falando de comportamento. Como que esse usuário se comporta ao usar os recursos tecnológicos, a internet, a web. Muito bem. Então, esse é o nosso tema, é o nosso recorte temático. Circunstância de espaço
é uma proposta que ela não traz essa ideia de tempo, embora a gente está falando de Brasil, né? O Enem sempre trabalha com a ideia aí de Brasil. Então, logo é do Brasil que a gente vai falar. O contexto, a gente sabe que a internet ela é um mecanismo novo, né? Não é velho. Né? É um novo aspecto aí que tem 2, 3 décadas para cá, que tem crescido assim de forma bastante expressiva. Então não se trata de tempos anteriores, trata-se de um tempo mais presente mesmo. Ótimo, passamos para o último tema aqui, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema do ano passado, tema de 2019. Tema bastante surpreendente aí. Então, a primeira coisa, localizar as preposições. Localizadas as preposições, a gente vai localizar a palavra-chave. Então, acesso tem preposição na frente, então não é palavra-chave. Cinema tem a preposição a na frente, então não é palavra-chave. Brasil a gente já sabe que é ideia de lugar. Logo, a palavra que não tem preposição é a palavra democratização. A palavra democratização, ela é a palavra-chave aqui. Olha, eu esqueci de colocar aqui os sinônimos da palavra. É uma palavrinha até difícil para a gente encontrar aí sinônimos. Teremos que usar aí alguns pronomes para fazer essa retomada de ideia aí. O tema, então, é o acesso ao cinema. Voltando aqui. Voltando. Ótimo. Circunstância de lugar. Novamente, Brasil. Circunstância de tempo, não temos presente aqui nessa proposta. Muito bem. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês, ao pegar a proposta de redação, faça o passo a passo que eu orientei aqui nessa aula de hoje. Que sigam esse método, porque desta forma você tende a não tangenciar e muito menos a sair da proposta, ao fugir ao tema, que fuga ao tema é nota 0, né? A gente já sabe disso. Então, quando o indivíduo, o aluno, o candidato, ele pega e faz todo esse processo direitinho, a redação vai ficar mais clara para ele. Ele sabe de que é para falar, qual que é o tema, vai ficar muito mais direcionado para ele. Hoje, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!